Olá, boa tarde. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pautou para hoje, na segunda turma, a análise do recurso do ex-presidente Lula sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em decisões da Lava Jato. O ministro Edson Fachin, também do STF, pediu há pouco que essa análise seja adiada. A ação de Gilmar Mendes ocorre um dia depois de Edson Fachin anular todas as condenações de Lula na Justiça Federal de Curitiba. Decisão que tornou o ex-presidente elegível de novo. Fachin argumentou que as acusações contra Lula não têm relação direta apenas com os desvios de recursos na Petrobras e não poderiam ser julgadas em Curitiba. Para a defesa do ex-presidente, a decisão de Fachin está em sintonia com o que sustenta há anos, mas ela não repara os danos causados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República já disse que vai recorrer da decisão de Fachin. E ainda, em São Paulo, 20 hospitais da rede estadual estão com taxa de ocupação das UTIs acima dos 95%. O setor de serviços registra alta em janeiro, mas não recupera as perdas da pandemia. A Câmara discute a proposta que pode abrir caminho para a volta do auxílio emergencial. E a retomada nos Estados Unidos do julgamento do policial branco acusado de sufocar até a morte o cidadão negro George Floyd. O Jornal Hoje está começando. A gente começa falando de uma situação grave no enfrentamento à Covid em São Paulo. A Prefeitura de Taboão da Serra, cidade da região metropolitana da capital, afirma que 11 pessoas morreram de Covid-19 enquanto esperavam vagas de UTI em outras cidades. A oferta de vagas e a transferência de pacientes são reguladas pelo governo do estado, que nega a falta de atendimento. 20 hospitais da rede estadual de São Paulo estão com ocupação superior a 95%. Que saudade! Ainda está muito difícil para a Lívia conseguir ver as fotos do pai. Luiz Carlos da Silva Soares trabalhava como frentista e tinha 52 anos. A família diz que ele sempre estava de bem com a vida. Ele não vai voltar mais para casa. Ele não vai mais cuidar da gente. Há uma semana, com falta de ar, Luiz Carlos foi até essa unidade de pronto atendimento de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e não saiu mais. Morreu no domingo com suspeita de Covid. Ele morreu porque ele não estava conseguindo respirar. Então a gente sabe que a culpa não é do hospital, a culpa é do Estado, por não conseguir um leito de UTI para o meu pai. Meu pai passou 2 dias esperando. Só que o Luiz não foi o único paciente que morreu aqui nessa unidade de pronto atendimento nos últimos dias. Desde a última sexta-feira, pelo menos outras 10 pessoas também não resistiram por aqui. E para todas elas, a Prefeitura de Taboão da Serra disse que já tinha pedido a transferência para leitos de UTI que tratam a Covid-19. E organizar essa transferência é um trabalho do governo do estado. O governo paulista tem a CROSS, que é uma sigla para a Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde, um sistema informatizado para organizar e distribuir essas vagas no estado. Funciona assim: um hospital ou um posto de saúde, por exemplo, avisa a CROSS que está com um paciente que precisa de atendimento em outra unidade de saúde. A CROSS, então, procura a vaga em toda a rede pública e, assim que encontra, faz o que se chama de regulação. Na prática, isso permite que o paciente seja transferido para um atendimento mais adequado. Para a avó da Pamela, isso não aconteceu a tempo. Dona Edneia chegou até a UPA de Taboão da Serra na quarta-feira passada. Ela morreu aos 74 anos. Minha avó foi sido entubada direto, né? Foi entubada, mas só que aí ela faleceu no sábado, porque não tem o que fazer, não tem UTI, né? O gerente da CROSS nega a falta de apoio a Taboão da Serra e afirma que os pacientes morreram enquanto o sistema procurava por uma vaga. A maioria, né, ficou no máximo um dia de regulação, 24 horas, e foram a óbito. Ou seja, já chegam em condições muito ruins. Enquanto a gente vai buscando a vaga, a condição deles é ruim e a idade atrapalha. Agora há pouco, o avô da Pamela, que também estava internado, o seu José Firmino, de 76 anos, foi transferido. Mas até o começo do dia, 16 doentes graves aguardavam vagas em UTI.
Essa ficha de uma paciente de 77 anos com síndrome gripal mostra que o primeiro pedido de transferência foi feito no dia 5 de março. Foram mais 40 pedidos de transferência até hoje de madrugada para vários hospitais da região, como o Hospital das Clínicas, Emílio Ribas e de outras cidades como Osasco e Cotia. Todos os pedidos foram negados. E os motivos? Superlotação. Nós nunca tivemos dificuldade com a CROSS. No máximo que um paciente ficou aguardando foi 24 horas e nós estamos desde o dia 3 sem nenhuma liberação de leito do Estado. Então é muito complicado a nossa situação, né? Nós estamos garantindo que nenhum paciente fique desassistido, nenhum paciente fique sem atendimento de porta, né? As internações estão sendo feitas, mas nós precisamos de um suporte de alta complexidade. O secretário executivo de Saúde de São Paulo disse que o Estado vai abrir mais vagas. Só para ter uma ideia, nós estamos daqui até o final de março abrindo mais 637 leitos somente na região da Grande São Paulo. Não podemos negar que este momento da pandemia é muito desafiador. Importante que toda a população tenha absoluto respeito à fase vermelha, porque nós estamos enfrentando o momento mais desafiador da pandemia para todos. E em nota, o governo do estado de São Paulo voltou a afirmar que é errada a informação que o sistema regulador negou vagas para Taboão da Serra. O governo do estado disse ainda que desde o dia 3 de março fez 144 transferências de pacientes da cidade. A nota reafirma ainda que as pessoas que morreram em Taboão eram idosas ou tinham doenças pré-existentes e que os registros de pedido tinham em média 24 horas. Sobre a paciente de 77 anos que a gente mostrou na reportagem e que aguarda por transferência desde o dia 5, o estado diz que ainda está apurando o que aconteceu. E pela primeira vez na pandemia, Mato Grosso do Sul tem fila de pacientes à espera de um leito de UTI. A gente vai conversar agora com o nosso repórter, o Alisson Maruyama, que tem os detalhes dessa situação tão preocupante em Mato Grosso do Sul. Alisson, bem-vindo e boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O sistema de saúde de Campo Grande opera acima do limite. Todos os 211 leitos de UTI Covid da capital estão ocupados. Neste momento, 7 pacientes aguardam na fila por um leito clínico ou de UTI público em todo o Mato Grosso do Sul. Essa informação é da Secretaria Estadual de Saúde. No Hospital Regional Referência para o Tratamento, 9 pacientes graves estão sob ventilação mecânica nas salas do pronto atendimento médico. Isso porque todos os 118 leitos de UTI do hospital estão ocupados também. A Prefeitura de Campo Grande informou no fim de semana a abertura de 20 novos leitos de UTI, mas não deu um prazo para isso. Já o governo do estado disse que estuda implementar novas medidas como ampliação do toque de recolher e também a instalação de barreiras sanitárias nas divisas do estado. Em uma live transmitida há pouco, o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, informou que a partir de hoje, por tempo indeterminado, o ensino nas escolas de Mato Grosso do Sul, nas escolas estaduais, será remoto. A princípio, este ano o ensino seria híbrido, parte online e parte remota, parte online e parte presencial, mas isso mudou completamente agora por conta do avanço da Covid-19 aqui no estado. Mato Grosso do Sul tem 188 mil casos confirmados da doença e 3 mil mortes registradas, mais de 3 mil mortes. Maju. Obrigada, Alisson. De Mato Grosso do Sul, a gente vai para Alagoas, porque em Alagoas as autoridades de saúde pedem que a população siga as novas regras que limitam a circulação de pessoas, isso para tentar reduzir a taxa de contágio da Covid. Em Maceió, os restaurantes só podem funcionar até às 8 da noite. Essa é uma das medidas restritivas da fase laranja, que entrou em vigor no domingo. À noite as pessoas aglomeram mais, então a gente possibilitou o funcionamento até às 20 horas e com o fechamento nos finais de semana. O governo alerta que as medidas são necessárias para tentar controlar o avanço da doença no estado. Nos últimos 15 dias, foram abertos 178 leitos de UTI para a Covid. A taxa de ocupação diminuiu de 81% no domingo para 75% nesta terça-feira.
Mas a ocupação de leitos deve continuar crescendo nas próximas semanas, segundo o Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid, coordenado por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas. Se continuarmos nesse nível de ocupação, em poucas semanas a gente terá aí um colapso da rede hospitalar. A situação é pior no interior do estado. Em Arapiraca, a segunda maior cidade de Alagoas, a ocupação dos leitos de UTI é de 88% e dos leitos clínicos, 91%. Por isso, 46 municípios do Sertão e Agreste, inclusive Arapiraca, passaram para a fase vermelha. Nessa fase vermelha, os estabelecimentos comerciais não essenciais também podem funcionar durante a semana, desde que respeitem o protocolo de segurança sanitária, como a aferição de temperatura para os clientes e os funcionários, a utilização da máscara, do álcool em gel e também do distanciamento social. Aos sábados e aos domingos, esses estabelecimentos devem fechar. A prefeitura diz que vai fiscalizar o cumprimento das medidas e apela para que a população colabore. Nas ruas, não é difícil encontrar aglomerações e pessoas sem máscara. Por falta de algumas pessoas não andar atento ao que se deve usar, todos pagam, né? Então a população tem que acreditar que o que a gente está falando é a pura verdade, né? Que se não houver uma conscientização nesse sentido de seguir as medidas sanitárias, de lavar mãos, usar máscara, de evitar aglomerações, a gente pode chegar a uma saturação do setor. Esse é o mantra de sempre, né? Vamos para o Piauí, porque o número de mortos por Covid vem batendo recordes, né, consecutivos, seguidos por lá. E o perfil dos infectados mudou bastante, o que a gente vê aí pelo país isso. Agora são principalmente pessoas jovens que estão adoecendo. O alerta é de uma enfermeira que está na linha de frente do combate à Covid. E não tem esse negócio de idoso e comorbidade, não. Está vindo pessoas jovens. Jovens de todas as classes, de todas as idades. Enquanto o Piauí vive o momento mais crítico da pandemia, os hospitais têm percebido uma mudança no perfil dos infectados. São pacientes cada vez mais jovens, com idade entre 20 a 49 anos. A Tatiana tem 37 anos e agora se recupera em casa. Ela teve que ser internada na UTI porque estava com 50% do pulmão comprometido. Foram 15 dias de internação, foram 15 dias de luta, foram 15 dias de vitória. Eu consegui rir. Eu venci a doença. Assim como em outros 11 estados, o Piauí também encara o colapso no sistema de saúde. Faltam vagas de UTI na rede pública. Na privada, a taxa de ocupação está em 98%, o que leva mesmo quem tem plano de saúde a procurar o sistema público. Antes era uma minoria. Nessas 2 últimas semanas a gente tem recebido muitos clientes que são do particular, muitos com plano de saúde ativo, cobertura de plano ativa. O número de mortes por Covid também está crescendo aqui no estado. Em 5 dias, o Piauí bateu 3 vezes o recorde de vítimas da doença. E especialistas alertam que o pico da doença aqui no estado ainda nem chegou. Nós estamos no início de uma segunda onda muito forte, que se não for feito nada em termos de tentar barrar essa doença, certamente a gente vai ter um pico mais alto ainda para os meses de março e abril. No principal hospital público do estado, a perspectiva também não é de melhora. Nós chegamos a um limite nosso que é difícil daqui para frente a gente aumentar ainda mais. Nós estamos numa situação tal que já estamos recebendo pedidos de UTI de pacientes que estão em outros estados. O Amapá ampliou o toque de recolher em 1 hora. Agora fica assim, fica proibida a circulação de pessoas sem justificativa, né? A partir das 9 da noite, todos os dias da semana. Também não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos nesse horário. E a partir de domingo vai ser interrompido o transporte interestadual de passageiros. A taxa de ocupação das UTIs na rede pública está perto de 90%. E a Secretaria de Saúde do Amapá alertou que já faltam médicos.
O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, decretou estado de calamidade pública na área de saúde a partir de hoje. Essa medida entra em vigor no primeiro dia após o toque de recolher, que vai das 10 da noite às 5 da manhã e que deixou as ruas praticamente vazias por lá. Eu vou conversar agora com a repórter Luísa Garonce, ao vivo, que está lá em Brasília e conta dessa situação, dá um panorama para a gente da situação da pandemia aí no DF. Bem-vindo e boa tarde. Obrigada, Maju. Boa tarde. Olha, a situação está muito delicada aqui no DF, né? A saúde no Distrito Federal já está dando sinais de colapso. E esse decreto do estado de calamidade permite que o governo do Distrito Federal faça contratações sem licitação. Para a gente ter uma ideia dessa situação, hoje de manhã, 93% dos leitos públicos de UTI destinados a pacientes com a Covid-19 estavam ocupados. Faltam pontos de oxigênio em alguns hospitais para os pacientes que estão internados. Isso significa que vários pacientes estão usando o mesmo ponto de oxigênio. Esse toque de recolher decretado pelo governador Ibanez Rocha, do MDB, ele começou a valer ontem e segue até o dia 22 de março com o intuito de conter a transmissão do novo coronavírus. Ontem à noite, de madrugada, e hoje teve fiscalização, como o Maju disse, as ruas ficaram bastante vazias, né? As pessoas só podem circular depois das 10 horas da noite aqui no Distrito Federal, caso elas estejam voltando do trabalho para casa. Os serviços de delivery, eles também só podem ultrapassar esse horário se os pedidos tiverem sido feitos até às 10 horas da noite. E olha, hospitais, clínicas, farmácias, postos de gasolina, funerárias que são considerados essenciais, né? Eles podem continuar funcionando mesmo dentro desse horário do toque de recolher, assim como os trabalhadores essenciais, né? Os profissionais da saúde, da imprensa e os servidores públicos que estão em serviço. Quem descumprir essa norma, esse toque de recolher, pode pagar uma multa de R$2.000, Maju. É isso, Luísa Garonce. Obrigada pelas informações. Luísa, que trouxe informação do toque de recolher, que começou ontem lá no DF. Em Minas Gerais, vai ter toque de recolher na região metropolitana de Belo Horizonte. A partir de hoje, quem mora em 27 das 34 cidades da Grande BH está proibido de sair de casa entre 8 da noite e 5 da manhã. Vender bebida alcoólica gelada também está proibido nesses municípios. A decisão foi tomada em um encontro de prefeitos na tentativa de conter o avanço da pandemia. Não temos tempo determinado e vamos contar com a ajuda da Polícia Militar, já que o governador se disponibilizou a nos ajudar nesse momento que é difícil de fiscalização. Alguns municípios têm pressa em parar a circulação do vírus. Ribeirão das Neves, por exemplo, está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Quem está na fila da internação tem esperado por até 5 dias. A prefeitura não descarta a abertura de um hospital de campanha, mas enfrenta a falta de médicos e enfermeiros. Devido aos afastamentos e atestados ocorridos, tanto do grupo de risco como pessoas adoecidas, tem dificultado muito a substituição do RH. Municípios da região central de Minas também entraram em colapso. 7 Lagoas, Ouro Preto e Congonhas estão com todos os leitos destinados ao tratamento da Covid ocupados. E quando faltam vagas no interior, muitos pacientes acabam sendo transferidos aqui para Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 30% das pessoas que estão internadas em BH são de outras cidades. E a capital mineira já está com 85,4% de ocupação nos leitos de terapia intensiva. É o maior índice em quase 2 meses. O perfil de internação também preocupa. Hoje, em Minas Gerais, a maior parte dos pacientes internados com um quadro grave da Covid tem menos de 50 anos de idade. Isso mostra que houve uma mudança do vírus, que se tornou, além de mais transmissível, possivelmente mais agressivo, pegando pessoas sem comorbidades, jovens, e muito provavelmente se trata da amplificação no nosso meio da nova variante brasileira. O João, de 41 anos, não tinha comorbidade, mas morreu no dia 18 de fevereiro. O tempo resolve tudo e o amor também. Mesmo assim, com a gente tomando todos os cuidados, a Covid veio e destruiu todos os sonhos que a gente tinha pela frente. Então, eu peço, uma coisa assim, por respeito a todo mundo, por respeito a mais de 260 mil pessoas que já
faleceram, famílias destruídas. Respeitem o protocolo de saúde e tomem a vacina quando for a vez de cada um. Em Fortaleza, as UPAs, que são unidades de pronto atendimento, também estão lotadas. Cláudia vive a angústia de aguardar um leito de UTI para a mãe, que está internada nesta UPA em Fortaleza. Falaram que não tem. Porque está um caos, disse, a saúde está um caos, não tem vaga em canto nenhum. E que estão dando prioridade para as pessoas mais jovens, foi isso que o médico me falou. A minha mãe tem 90 anos. E quer dizer que a gente deixar morrer, ela vai morrer, porque ela é idosa. Isso não é justo, meu povo. Não é justo. As UPAs são uma das portas de entrada para os pacientes com Covid-19 no sistema público de saúde. E nessas unidades aqui de Fortaleza, o número de pacientes atendidos com suspeita ou com a doença confirmada aumentou 314% nas últimas 3 semanas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma situação pior do que a registrada no pico da pandemia no ano passado. Pouco mais de 200 pessoas ocupam as unidades de pronto atendimento da cidade. Houve ampliação de leitos, mas a alta procura é motivo de preocupação. A gente tem tido um crescimento diário de oferta, mas é importante também que a população contribua, que ela realmente cumpra as medidas que estão sendo preconizadas por esse isolamento mais rígido, que é exatamente a gente possa frear a expansão do vírus e que a gente tenha capacidade instalada para absorver. Fortaleza é um dos 51 municípios notificados pelo Ministério Público do Ceará para manter os estoques de oxigênio e atender os pacientes com Covid-19. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI para pacientes com Covid no estado é de 89%. Já são mais de 450 mil casos confirmados e 11.860 mortes pela doença. Vivian perdeu a mãe, o pai e o irmão na mesma semana. O marido está internado. Ela, a filha de 1 ano e meio e a sobrinha da mesma idade também estão com a doença. Hoje, eu me sinto triste, abalada, desacreditada. Tem horas que eu acho que é um pesadelo. Eu não tive tempo de poder ter todo esse sofrimento ainda para lutar por eles, que estão aqui precisando de mim, da minha força, que eu diga que ele vai ficar bem, eu preciso cuidar da minha filha. Mas é uma dor que não consegue descrever, só quem passa. A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza afirmou que a transferência dos pacientes de uma unidade básica para um leito de UTI depende do quadro clínico. E, de acordo com a Secretaria, os pacientes com indicação para internação em UTI são encaminhados através da central do município para hospitais de alta complexidade. E sobre a notificação do Ministério Público para a garantia do estoque de oxigênio, a Secretaria de Saúde do Ceará informou que já fez um planejamento para atender a necessidade de todas as unidades da rede pública estadual. Vamos agora aos dados da pandemia. De acordo com o boletim das 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa, em 24 horas o Brasil registrou 1.114 vítimas da Covid, número altíssimo para uma segunda-feira, gente, quando os números costumam ser mais baixos por causa do fim de semana, onde há menos funcionários para fazer os registros, né? Já são 266.614 vidas perdidas para essa doença. De domingo para segunda, foram registrados 36.923 novos casos. E o total de casos agora é este aqui, 11.055.480. As médias móveis que ajustam as variações, que existem entre os dias úteis e os fins de semana, e aí elas dão uma ideia melhor da tendência da pandemia. O Brasil tem, em média, 66.553 novos casos por dia, 37% a mais do que 2 semanas atrás. A média de mortos no Brasil passou de 1.500 pela primeira vez, isso desde o início da pandemia, e bateu recorde pelo 10º dia seguido. São, em média, 1.540 óbitos
por dia, 1.540 por dia, um aumento aqui de 41% em 2 semanas. Alta acelerada das mortes e também dos casos. No mapa a gente vê aqui a situação pelo país. Temos 19 estados e o Distrito Federal com alta na média de mortes, estão aqui em vermelho. A última vez que o Brasil teve tantas unidades da federação assim com alta ao mesmo tempo foi no dia 11 de dezembro, faz quase aí 3 meses. As maiores altas, Maranhão com 158% e Santa Catarina com 135%. Em Santa Catarina, a média de mortes é de 89 por dia e no Maranhão de 34. No grupo da estabilidade ficaram 5 estados que estão aqui em amarelo e com queda na média de mortes no grupo azul, apenas 2 estados. Amazonas, que teve uma redução de 26%, e o Rio de Janeiro, que teve uma redução aqui de 18%, a média de 91 mortes por Covid no Rio de Janeiro. E a fase mais restritiva da quarentena aqui em São Paulo está permitindo o funcionamento das escolas, mas com restrições, A orientação tanto do governo do estado como do Conselho Nacional de Educação é que o ensino presencial, neste momento da pandemia, seja prioridade principalmente para quem não tem acesso à internet e para as crianças que estão em fase de alfabetização. Nas escolas estaduais de São Paulo, as aulas não serão mais no esquema de rodízio, parte em casa e parte presencial. A frequência máxima continuará sendo de 35% dos alunos, mas a orientação agora é que as escolas recebam apenas crianças e adolescentes de 5 grupos prioritários. Alunos que precisam da alimentação escolar, os que não têm computador ou celular nem acesso à internet para acompanhar as aulas de casa, estudantes com severa defasagem de aprendizado, filhos de trabalhadores de serviços essenciais e alunos que estejam com a saúde mental em risco. E mesmo para esses, a presença na escola não será obrigatória. A mudança segue a orientação do Conselho Nacional de Educação. Nós sabemos que a educação brasileira ela já apresentava indicadores de desigualdade muito altos antes da pandemia. Nesse momento, nós não temos como resolver o problema da qualidade da aprendizagem. Eu acho que nesse momento o que nós precisamos garantir é a vida das pessoas, atender aqueles que mais precisam da escola nesse momento. O Conselho Nacional de Educação prioriza também os alunos em fase de alfabetização, que é feita principalmente pelas escolas municipais. As novas regras não são obrigatórias para a rede particular de ensino de São Paulo. Muitas escolas já estão consultando os pais para saber quantos pretendem manter os filhos nas salas de aula. Mas para a Federação Nacional das Escolas Particulares, a orientação do Conselho Nacional de Educação deve ser seguida. Nós demos toda a prioridade para a educação infantil e séries iniciais, para que eles tenham acesso a essas aulas presenciais aqui na escola. O restante das turmas, acima disso, fazendo a aula remota. Tainá tem 4 filhos. 3 deles vão estudar de casa. Eles têm celular, tablet e internet. Mas a Luísa, de 7 anos, está aprendendo a ler. Ela sabe que para a filha, as aulas presenciais são importantes nessa fase. É nítido que em um ano eu não consegui fazer com que ela lesse. E em menos de um mês, ela voltou lendo da escola. Então, é fundamental. A pediatra e professora da Universidade de São Paulo, Ana Escobar, defende a decisão de manter as escolas abertas. O aprendizado online, isso é uma realidade para alguns, mas não é para outros. Claro que, dependendo da faixa etária pediátrica ou de crianças, isso é mais fácil ou mais difícil um pouco, mas é possível. Com 35% de presença nas escolas, a gente consegue manter um distanciamento social. Vamos para os números da vacinação aqui no país, de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. Olha, 8.497.929 pessoas receberam a primeira dose da vacina aqui no país. No domingo, eram 8.220.820 os vacinados. O Brasil ultrapassou o percentual de 4
né, da população vacinada com a primeira dose, são 4,01%, ou seja, de cada 100 brasileiros, apenas 4 foram vacinados, o que mostra pra gente que ainda, né, tem chão para a gente conter a pandemia. A segunda dose foi aplicada em 2.848.847 pessoas e isso corresponde a 1,35% da população. Agora, o andamento pelo país. 25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados de vacinação. Quanto maior o percentual e mais escuro o azul aqui do mapa, mais pessoas foram vacinadas em relação à população. Então, os 5 que mais aplicaram a primeira dose foram Amazonas, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Vacine sim, se a sua cidade tem doses disponíveis e você está no grupo dos que podem ser vacinados, vá até um posto de saúde. Mais detalhes sobre o andamento da vacinação e a situação da pandemia aqui no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste numa ação que pede repasse de recursos para que estados comprem vacinas contra a Covid. Essa ação foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade na semana passada. O partido pede que o Supremo determine o repasse aos governos locais para a compra de vacinas, caso fique demonstrado que o governo federal não será capaz de promover diretamente a vacinação da população em 10 dias. O ministro Ricardo Lewandowski também definiu que o pedido de liminar da Rede Sustentabilidade seja levado a julgamento no plenário da Corte. Ainda falando sobre o Supremo, um dia depois do ministro Edson Fachin anular as condenações do ex-presidente Lula, o ministro Gilmar Mendes pautou para hoje, para a sessão de hoje da segunda turma, a ação sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos que envolvem o ex-presidente Lula. A Raquel Honorato está em Brasília, acompanhou esse assunto e vai contar para a gente se essa ação vai ser mesmo julgada hoje. Como é que está a situação por aí? Raquel, boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, até o momento ainda não há previsão se esse julgamento vai acontecer ou não, ainda não há uma definição. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, questionou a decisão do colega do ministro Gilmar Mendes e pediu que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, decida sobre a suspeição de Moro, se deve ou não ser julgada. E aí Fux pode decidir se essa ação perdeu ou não o objeto ou se a discussão deve ser levada para o plenário da Corte. Ontem, Fachin decidiu que esse habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro não deveria mais ser julgado, já que as condenações contra o ex-presidente foram tornadas sem efeito. No recurso, os advogados do ex-presidente Lula, eles questionam o juiz Sérgio Moro quando condenou o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse habeas corpus ele foi apresentado pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo em novembro de 2018. Em dezembro do mesmo ano, a Corte começou a análise do habeas corpus. E aí já foram analisados algumas decisões e julgaram contra a suspeição de Moro já os ministros Carmen Lúcia e também Edson Fachin. Faltam votar, além de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Nos bastidores, a avaliação é que essa decisão tomada ontem pelo ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula tentava justamente evitar que o ex-juiz Sérgio Moro fosse considerado parcial, já que isso implica diretamente em diversos casos da Operação Lava Jato e pode abrir brecha para que vários deles sejam questionados. Então a gente continua aqui no Supremo Tribunal Federal aguardando o desenrolar dessa história, Maju. A gente volta a se falar provavelmente, né, Raquel? Obrigada pelas informações. Vamos para outra frente aqui. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. A Giovana Teles, lá em Brasília, acompanha e tem as informações para a gente. Giovana, boa tarde.
Boa tarde, Maju. A PGR ainda não apresentou esse recurso e o prazo para a apresentação é de 5 dias. A construção dos argumentos contrários à decisão do ministro Edson Fachin, que anulou todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal em Curitiba, vai ser feita pela assessoria criminal da Procuradoria-Geral da República. Quem está à frente dessa assessoria e cuida das ações da Lava Jato no STF é a subprocuradora-geral Lindora Araújo. A decisão de Fachin foi individual. Com o recurso da PGR, o caso deve ser analisado pelo plenário do STF. Fachin não julgou o mérito das condenações de Lula, das ações penais. A decisão que tomou foi processual, uma questão técnica. E a gente vai mostrar agora os principais pontos dessa decisão do ministro. A decisão individual do ministro Edson Fachin, responsável pela Lava Jato no STF, foi tomada em um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula em novembro do ano passado, que questionava o julgamento do processo do Triplex no Guarujá. O argumento dos advogados foi que o caso não tinha ligação com a Petrobras e, por isso, não podia ser julgado pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Para Fachin, foi justamente o fato de os processos envolverem mais do que apenas a participação em propinas da Petrobras que levaram à anulação. Em nota enviada à imprensa, o gabinete do ministro Edson Fachin afirmou que nas ações penais envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, assim como em outros processos julgados pelo plenário e pela segunda turma, verificou-se que os supostos atos ilícitos não envolviam diretamente apenas a Petrobras, mas ainda outros órgãos da administração pública. A ação do Triplex levou à primeira condenação de Lula em julho de 2017. De acordo com a Lava Jato, a construtora OAS pagou propina a Lula com a reserva e a reforma do apartamento. A contrapartida teria sido o favorecimento da empreiteira em contratos com a Petrobras. A condenação, confirmada em segunda e terceira instâncias da Justiça, levou o ex-presidente a ficar preso por 19 meses em Curitiba, até que o Supremo decidiu que só deve ser preso o réu condenado em última instância, sem chance de recurso. O ministro Edson Fachin também anulou a condenação no caso do sítio de Atibaia. A sentença foi da juíza substituta Gabriela Hart em 2019 e confirmada em segunda instância. Ele foi acusado de receber propina da OAS e Odebrecht por melhorias no sítio que usava em fins de semana. 2 outras ações também foram anuladas e ainda não tinham sentenças. Uma investigava a compra do terreno que serviria para a sede do Instituto Lula e a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. A outra era sobre pagamentos da Odebrecht ao Instituto Lula. Na decisão, Fachin afirmou que o Ministério Público Federal, que fez as denúncias contra Lula, já tinha ciência da extensão alcançada pelas condutas que lhe foram atribuídas, as quais abarcaram não só a Petrobras S.A., mas outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas, no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram celebradas contratações revestidas de ilicitudes, em benefício espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras. Optou-se à época pela concentração dos feitos relacionados ao aludido grupo criminoso no âmbito da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, dentre os quais o caso ora sob análise. Mas agora, segundo o ministro, não fazia mais sentido manter os processos em Curitiba. Restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o grupo OAS e a Petrobras S.A. Com efeito, o único ponto de interseção é o pertencimento do grupo OAS ao cartel de empreiteiras que atuava de forma ilícita, dentre outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas, em contratações celebradas com a Petrobras S.A. Fachin determinou que os autos de todos os processos sejam encaminhados à Justiça Federal no Distrito Federal, porque os atos ilícitos ocorreram no exercício do mandato de presidente da República. O ministro fez um histórico de julgamentos no Supremo e disse que o tribunal retirou da Vara Federal de Curitiba
outros casos de políticos acusados de adotar conduta semelhante à do ex-presidente Lula, mas destacou que ficou vencido em diversos julgamentos. Citou primeiro uma decisão do plenário do STF de 2015 sobre a investigação de suposto desvio de empréstimos consignados pelo Ministério do Planejamento. Esse processo foi enviado de Curitiba para o Supremo porque envolvia entre os investigados a então senadora pelo PT, Gleice Hoffmann, que tinha foro especial. A ação contra Gleice ficou no Supremo, mas os outros casos, em vez de serem devolvidos a Curitiba, foram para a Justiça Federal de São Paulo, sob o argumento de não ter relação com a Petrobras. A partir desse julgamento, todos os casos que chegaram ao Supremo e não se relacionavam diretamente apenas com os desvios praticados contra a Petrobras foram retirados da Justiça Federal em Curitiba. Depois, o tribunal decidiu também distribuir por todo o país investigações iniciadas a partir de delações premiadas da Odebrecht, OAS e JF. Em 2018, a segunda turma do tribunal analisou denúncias de irregularidades em contratos firmados entre empreiteiras e a refinaria Abreu e Lima. O caso envolvia políticos do PSB, progressistas e PT, e foi enviado para a Justiça de Pernambuco. Fachin destacou ainda a decisão do plenário que enviou para a Justiça Federal do Distrito Federal denúncia contra políticos do MDB, como Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha, por organização criminosa em casos envolvendo a Transpetro. E lembrou outro julgamento da segunda turma do Supremo de maio do ano passado, envolvendo ex-deputados do Progressistas. As ações foram enviadas de Curitiba para a Justiça Eleitoral. Embora tenha votado contra em diversos casos, Fachin concluiu que não faz sentido dar tratamento diferente a Lula e afirmou que a justiça deve ser apartidária em seus julgamentos. As regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem para garantir a imparcialidade da atuação jurisdicional. Respostas análogas a casos análogos. Com as recentes decisões proferidas no âmbito do Supremo, não há como sustentar que apenas o caso do ex-presidente deva ter a jurisdição prestada pela 13ª Vara Federal de Curitiba. No contexto da macrocorrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário. Fachin disse que pela primeira vez foram apresentados ao Supremo elementos que permitiram analisar de fato se a competência era ou não da Justiça do Paraná para analisar os casos de Lula. Em nota, os investigadores da Lava Jato em Curitiba afirmaram que não atuam na instância junto ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, seguem trabalhando nos casos que competem ao grupo nos processos junto à Justiça Federal, no Paraná. E agora, como é que fica, né? Daqui para frente, com essa decisão do ministro Edson Fachin do STF, caberá agora à Vara Federal de Brasília julgar o ex-presidente Lula. Na decisão, o ministro Edson Fachin, do STF, também esclareceu que caberá ao juiz que ficar com os casos dizer se vai usar provas dos processos que vêm do Paraná e quais. Só depois de analisadas as provas e encerrada a investigação é que esse juiz decidirá se condena ou absolve o ex-presidente Lula. Especialistas em direito constitucional afirmam que há chances de reaproveitar depoimentos e provas. Se isso acontecer, a tramitação será mais rápida. Assim que os processos chegarem formalmente à Justiça Federal aqui de Brasília, eles vão ser distribuídos. Essa distribuição é automática e pode ficar com a 10ª ou a 12ª vara. São 4 juízes que atuam por lá, sendo 2 titulares e 2 substitutos. E não necessariamente todos os processos ficarão com o mesmo juiz e a mesma vara. Esse professor de processo penal da USP acredita que os processos ficarão com o mesmo juiz. Muito provavelmente, esses processos são todos conexos e da mesma maneira como em Curitiba eles ficaram todos perante o mesmo julgador, indo para o Distrito Federal, provavelmente eles ficarão com o mesmo julgador. É possível até que se alegue a prevenção de um dos juízes que já analisaram fatos, por exemplo, relacionados ao Partido dos Trabalhadores. O Distrito Federal já julgou, por determinação do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o chamado quadrilhão do PT.
Então, os fatos envolvendo o ex-presidente Lula podem ser considerados conexos com esse processo e isso poderá daí já gerar a prevenção, como nós chamamos no direito, desse juiz e daí os processos novos serem remetidos diretamente para ele. Ainda na decisão, o ministro Edson Fachin extinguiu outros 14 processos em que o ex-presidente Lula pedia anulação de condenações decididas pela Lava Jato. Entre eles, o que questionava se o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato estavam sendo imparciais ou não. No fim da manhã de hoje, o ministro Gilmar Mendes resolveu levar esse processo à segunda turma para votação, apesar da decisão do ministro Fachin. A defesa de Lula também planejava pedir ao STF para usar as mensagens da Operação Spoofing, que investigou a invasão de celulares de ex-integrantes da Lava Jato, para anular processos contra o ex-presidente. Ontem à noite, na chegada ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro chamou de bandalheiras os casos de corrupção na Petrobras e pôs em dúvida a imparcialidade do ministro Edson Fachin. Bolsonaro afirmou que a decisão deveria ser ratificada pelo plenário do Supremo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse em uma rede social: "Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro, jamais." Com a decisão, o ex-presidente Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. Em 2018, ele não era, já que a lei da ficha limpa proíbe candidaturas de políticos condenados por órgão colegiado. Então, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura dele à presidência. A defesa de Lula disse em nota que recebeu a decisão do ministro Edson Fachin com serenidade. A incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar as indevidas acusações formuladas contra o ex-presidente Lula foi por nós sustentada desde a primeira manifestação escrita que apresentamos nos processos, ainda em 2016. A decisão que afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica, na qual nunca tivemos que mudar nossos fundamentos para demonstrar a nulidade dos processos e a inocência do ex-presidente Lula. A decisão, portanto, está em sintonia com tudo o que sustentamos há mais de 5 anos na condução dos processos. Mas ela não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato ao ex-presidente Lula, ao sistema de justiça e ao Estado Democrático de Direito. Já o Instituto Lula ressaltou que Moro criou uma farsa com promotores para criminalizar o Instituto, o ex-presidente e afastá-lo das eleições. É lamentável que o Brasil e a democracia tenham pagado um preço tão alto antes que essa injustiça fosse reconhecida. E ainda hoje, ao vivo, novas informações sobre a análise do recurso do ex-presidente Lula, que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos julgamentos da Lava Jato. E a seguir, a Câmara discute a proposta que pode abrir caminho para a volta do auxílio emergencial. A alta do setor de serviços em janeiro não recupera as perdas da pandemia, não. E nos Estados Unidos, a retomada do julgamento do policial acusado de sufocar até a morte George Floyd. Até já. De volta para falar do setor de serviços, que teve mais um resultado positivo e avançou 0,6% em janeiro, isso na comparação com dezembro do ano passado, mas, contudo, porém, mesmo assim, esse setor, que é fundamental para a economia brasileira, ainda não conseguiu recuperar o patamar de antes da pandemia. Mais gente viajando de ônibus, andando de trem, de táxi, de carro por aplicativo, de avião. Segundo o IBGE, o aumento da circulação nos transportes, de forma geral, ajudou a garantir o número positivo dos serviços no mês de janeiro. O setor cresceu na comparação com dezembro, mas foi bem pouco. As pessoas estavam circulando mais, ainda não tinha uma piora tão expressiva dos casos da pandemia, não tinha tantas cidades fechadas, não tinha tanta restrição de circulação. Na divisão feita pelo IBGE, 5 categorias compõem o setor de serviços. A que mais caiu entre dezembro e janeiro foi a de outros serviços. A gente está falando de compra, venda e aluguel de imóveis, de manutenção de veículos, mas também de uma gama de atividades muito variadas, como corretoras de seguro, administradoras de cartão de crédito, empresas de esgoto, de reciclagem e por aí vai. Ele teve uma queda agora nesse resultado de janeiro, mas ele ainda nem é o pior. Realmente o destaque mais negativo para o setor de serviços ainda é e continua sendo
os serviços prestados às famílias. Nessa categoria estão atividades ligadas à hospedagem, esporte, cultura e lazer, mas também cabeleireiros, barbeiros, salões, a economia do cuidado. Esses serviços estão quase 30% abaixo do ano passado. Então, assim, é realmente uma situação muito complicada, porque esse resultado de janeiro ainda não reflete toda a restrição de circulação que a gente começa a observar nas últimas semanas. Além de ser responsável por 73% do PIB, que é a soma de riquezas que o Brasil produz, o setor de serviços também é o que mais emprega. Por isso, o bom desempenho dele é fundamental para a retomada da nossa economia. Mas, nos últimos 12 meses, esse setor acumula queda de mais de 8%, a pior já registrada na história. E as perspectivas, por enquanto, não são as melhores. Esse tipo de serviço hoje, que demanda uma interação física entre as pessoas, que demanda a presença das pessoas, eles acabam sendo mais prejudicados porque realmente há uma necessidade aí do isolamento social. A vacinação é que pode ajudar esse setor a ter um resultado mais positivo, ter alguma recuperação. Só que ela demora a mostrar seus efeitos. Dos 6 funcionários que trabalhavam nesse hotel, a crise levou 4 embora. Em janeiro, agora, o movimento aumentou. O Cláudio e o Gabriel faturaram mais do que em dezembro, mas muito menos do que em janeiro de 2020. E o que vocês esperam daqui para frente? Como é que vai ser? Bom, nós temos uma esperança que a partir do momento, né, que aqui no Brasil e na Europa, né, que são os nossos clientes, né, tomem a vacina, né, e que as pessoas se sentem mais seguras e possam viajar, né, que comece a voltar ao normal. Tenho notícias para você, Cláudio, para sua esperança. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirmou hoje que a recuperação econômica do mundo está próxima e projetou um crescimento maior para o Brasil neste ano. A gente vai falar sobre isso com o nosso correspondente na Europa, o Leonardo Monteiro. Léo, é um recado bom, né? Existe luz aí no fim do túnel, mas só se os governos seguirem direitinho o que está posto na cartilha, né, Léo, da Segurança Sanitária. Boa tarde. Oi, é verdade, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. As previsões são mais animadoras, sim, mas para alavancar a retomada da economia, a OCDE divulgou uma receita. Governos precisam acelerar as campanhas de vacinação, manter medidas sanitárias e aprimorar o apoio financeiro a pessoas e a empresas. E o recado do grupo de países ricos também vale aqui para o nosso Brasil. A economista-chefe da organização, Laurence Boone, demonstrou preocupação com a velocidade da vacinação em alguns países e destacou que se o ritmo de vacinação fosse acelerado, já no final deste ano a atividade global voltaria a patamares de antes da pandemia. A previsão de crescimento do PIB brasileiro subiu de 1,1% para 3,7% para este ano e a global, Maju, passou de 1,4% para 5,6% para este ano. Mas o relatório traz um outro alerta importante. A pandemia está alimentando o abismo econômico entre os países e aumentando as desigualdades sociais. Por isso, Maju, para a OCDE, o recado é direto. Vacinar é essencial para poder seguir em frente. É isso, Léo. É isso, Léo. Por enquanto, a gente tem 4,01% da população brasileira vacinada com a primeira dose ainda. Sigamos aí, Léo. Obrigada pelas informações. E terminou em confronto com a polícia o 4º dia de protestos contra o governo no Paraguai. As manifestações começaram pacíficas em frente ao Congresso e seguiram até a sede do Partido Colorado, que é o mesmo do presidente Mário Abdo Benítez. Os manifestantes não ficaram satisfeitos com a troca de ministros, inclusive o da Saúde, e exigem a saída de todo o governo e a renúncia do presidente. Os protestos em Assunção começaram na sexta-feira passada, motivados pela má gestão do governo durante a pandemia. Apenas 0,1% da população paraguaia foi vacinada contra a Covid até o momento e o novo ministro da Saúde admitiu ontem que não sabe quando vão chegar novas doses de vacina. Deputados do Partido Liberal Radical Autêntico estão preparando um pedido de julgamento político para afastar o presidente Mário Abdo Benítez e o vice, que é o Hugo Velásquez Moreno.
E nos Estados Unidos foi retomado hoje o julgamento do policial Derek Chauvin, acusado de matar George Floyd no ano passado. Esse caso que provocou os maiores protestos contra o racismo no país das últimas décadas. Então a gente vai para lá para falar sobre isso com a nossa correspondente, a Sandra Coutinho, para saber o que acontece nessa primeira etapa, né, Sandra? Bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, a sessão de hoje abriu as audiências para selecionar os 12 jurados que vão decidir o destino de Derek Chauvin. Essa seleção deve durar 3 semanas, com cada jurado sendo entrevistado por promotores e advogados de defesa. O ex-policial Derek Chauvin é acusado de homicídio culposo e negligência por ter assumido o risco consciente de causar a morte de George Floyd. Ontem, a sessão foi suspensa depois que os promotores disseram que adicionariam mais uma acusação contra Chauvin, a de causar a morte sem intenção, cometendo um ato perigoso sem consideração pela vida humana. Chauvin se declarou inocente e a defesa dele deve alegar que a abordagem do ex-policial foi coerente com o treinamento que ele recebeu. Em maio do ano passado, Derek Chauvin sufocou George Floyd até a morte durante uma operação policial. O juiz responsável pelo caso, Peter Cahill, ele explicou aos selecionados que, se forem escolhidos para serem os jurados, eles não poderão pesquisar na internet sobre o caso ou sobre o teor das leis e que teriam que tomar suas decisões com base apenas nas informações apresentadas no tribunal. Além disso, durante todo o julgamento, eles ficam proibidos de conversar sobre o caso fora do tribunal. A expectativa é que o julgamento termine até o início de maio. Floyd era segurança, tinha 46 anos e morava em Minneapolis. Além das câmeras que estavam instaladas nos carros e nos policiais, outras imagens de circuitos de segurança de lojas vizinhas e de celulares de testemunhas registraram a ação dos policiais no dia 25 de maio do ano passado. A polícia alegou que Floyd era suspeito de ter dado uma nota de $20 falsa em um mercado e que ele resistiu à prisão. Mas as imagens não mostram nenhuma reação violenta dele. Floyd foi retirado do carro onde estava, próximo ao mercado que denunciou a falsificação. Ele foi levado pelos policiais para a calçada, já algemado. Depois foi imobilizado por um dos policiais, Derek Chauvin, com o joelho no pescoço. No vídeo gravado por testemunhas no local, é possível ouvir Floyd repetindo várias vezes que não conseguia respirar. Chauvin chega a colocar a mão no bolso e permanece com o joelho no pescoço de Floyd durante quase 9 minutos. George Floyd foi levado do local inconsciente e morreu no hospital. Depois da divulgação do vídeo da testemunha em redes sociais, começaram os protestos em Minneapolis e houve confronto com a polícia. A delegacia e prédios próximos foram incendiados. As manifestações se espalharam por todo o país. A maioria foi pacífica, mas também foram registradas ações de vândalos em várias cidades. O caso desencadeou os maiores protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos desde a década de 1960. A acusação criminal contra policiais pelo uso abusivo da força é uma exceção aqui nos Estados Unidos. E é raro que eles sejam responsabilizados por isso. Derek Chauvin só será condenado se houver uma decisão unânime dos 12 jurados. A junta militar de Myanmar revogou as licenças de 5 meios de comunicação numa tentativa de reprimir a cobertura independente dos protestos anti-golpe. Hoje, as forças de segurança voltaram a lançar bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Nas imagens, centenas de pessoas são vistas enfrentando a polícia e depois se espalhando para escapar da fumaça. Até hoje, 60 pessoas foram mortas e 1.800 foram detidas na repressão aos protestos. Em uma imagem emblemática hoje, uma freira se ajoelhou em frente aos policiais para pedir que eles parassem de atirar nos manifestantes.
A Organização Mundial da Saúde divulgou agora há pouco os resultados do maior estudo global sobre violência contra a mulher, que foi realizado no período entre 2000 e 2018. O diretor-geral da OMS disse que 736 milhões de mulheres, quase uma em cada 3 em todo o mundo, sofreram violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida, seja pelo parceiro ou por um desconhecido. Tedros Adhanom disse ainda que lesões, depressão, ansiedade, gravidez não planejada e infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS, são apenas alguns dos problemas de saúde causados por esse tipo de violência. O diretor-geral da OMS enfatizou ainda que violência contra as mulheres é um crime que tem implicações duradouras na saúde física, mental e reprodutiva das vítimas. Tedros Adhanom disse ainda que o impacto dessa violência destrói o tecido das famílias, comunidades e países. E aqui no Brasil, o levantamento da OMS mostra que 23% das mulheres entre 15 e 49 anos já foram vítimas de violência física ou sexual cometida por seus próprios parceiros. Isso representa quase 1 em cada 4 mulheres brasileiras. Falar da família real, o Palácio de Buckingham faz reuniões de crise a portas fechadas desde ontem para decidir como que vai lidar com a repercussão da entrevista da duquesa de Sussex, a Meghan Markle. A gente vai falar com a nossa correspondente, a Cecília Malan, que está lá, está acompanhando esse caso, está em frente ao Palácio e conta, porque milhões de britânicos assistiram a essa entrevista, que o casal deu para a Oprah Winfrey. Conta pra gente, então, como é que está a situação. Já tem algum bastidor aí dessa reunião às portas fechadas? Oi, Cecília. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, como você disse, a entrevista foi ao ar aqui no Reino Unido ontem à noite. Mais de 11 milhões de pessoas assistiram. Isso dá quase 20% da população. É inegável a atração de Harry e Meghan. Com acusações de pressão psicológica e de racismo contra a monarquia, eles causaram a empatia de alguns e a revolta de outros. Hoje, os jornais todos tentam desvendar quem foi o integrante da família real que demonstrou preocupação com a cor da pele do bebê do casal. A apresentadora americana Oprah Winfrey esclareceu ontem que não foram os avós de Harry, no caso a rainha Elizabeth II e o marido dela, o príncipe Philip. Apesar de não se falarem há anos, o pai de Meghan deu uma entrevista hoje ao vivo e sugeriu que o comentário foi apenas estúpido em vez de racista. Nas ruas de Londres, muita gente querendo ouvir o outro lado da história. A pressão por um pronunciamento da monarquia vem até de políticos britânicos que costumam manter um silêncio respeitoso em relação à realeza. Mas, por enquanto, o Palácio de Buckingham mantém o protocolo de sempre, não comentar assuntos pessoais para não contaminar a imagem pública. Reuniões de crise, como você disse, a portas fechadas acontecem desde ontem e hoje a máquina foi acionada para mostrar que está tudo sob controle. O príncipe Charles, herdeiro ao trono, visitou um centro de vacinação aqui em Londres, mas saiu de fininho quando um jornalista perguntou o que ele achou da entrevista explosiva do filho e da nora. Maju. Fininho, ontem você falou uma coisa, Cecília, que tirando o real é família, Família. E esses casos aí, para quem sabe, quem é negro, sabe que em relação interracial, essa questão da pele escura muitas vezes aparece nessas relações entre brancos e negros quando tem um bebê a caminho. É mais comum do que se imagina. Obrigada pelas informações. E o canal GNT exibe a entrevista na íntegra na quinta-feira, dia 11, às 10h30 da noite. E na semana em que o assassinato da vereadora Marielle Franco completa 3 anos, o Profissão Repórter mostra a batalha das minorias para conseguir representação política. Os ataques e as ameaças contra uma vereadora e 2 co-vereadoras de São Paulo, transexuais e negras. Todo lugar para ir para a padaria eu tô precisando ter um segurança tiracolo, Não tem como ser isso.
A única candidata à prefeitura em todo o estado do Paraná que se declarou preta tenta conciliar campanha e maternidade. A escola? Ai, agora não dá. A TT ficou chorando, a atividade não foi entregue. Quando Brenda foi eleita vereadora, o muro da casa dela foi pichado com xingamentos transfóbicos. Fiz o BO, a polícia veio. Vai apagar essas imagens, senão não vão quebrar a câmera. Hoje, depois de todas as mulheres do mundo, no Profissão Repórter. E a seguir, ao vivo, novas informações sobre a análise do recurso do ex-presidente Lula, que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos julgamentos da Lava Jato. E mais, a prisão de 5 pessoas no Rio por falsificação de alvarás para soltar presidiários. Os obstáculos para escoar a produção de soja de Mato Grosso. E 8 cidades estão debaixo d'água com as cheias do inverno amazônico. E tem a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Voltamos já já. No Rio, um esquema que falsificava alvarás para soltar presidiários foi com 5 pessoas presas hoje. Elas são investigadas pela libertação de 3 presos no fim do ano passado. A investigação começou depois que 3 criminosos deixaram a cadeia pela porta da frente, usando falsos alvarás de soltura. A Polícia Civil do Rio e a Secretaria de Administração Penitenciária prenderam 5 suspeitos de envolvimento no esquema. Segundo a investigação, as advogadas Débora Albernaz de Souza e Angélica Coutinho Malaquias foram responsáveis pela falsificação de documentos. Também foi preso o agente penitenciário Fábio Luiz da Silva Polidoro. Ele era o coordenador do setor de classificações, é quem dava a palavra final nesse cumprimento desses alvarás e mesmo tendo sido orientado por outros servidores que os alvarás estavam com algumas coisas incorretas, ele determinava o cumprimento desses alvarás. No fim da manhã, a polícia prendeu mais 2 pessoas apontadas como parte da quadrilha, um ex-presidiário e a mulher dele. O casal tentou fugir, mas foi capturado. O grupo é investigado por libertar 3 presos em outubro e novembro do ano passado, com alvarás falsos, casos revelados pela TV Globo. Um dos libertados foi João Felipe Cordeiro Barbieri, condenado a 27 anos de prisão por associação para o tráfico e tráfico internacional de armas. João Felipe é enteado de Frederic Barbieri, conhecido como Senhor das Armas, um dos maiores traficantes de armas para o Brasil. Em 2017, o grupo traficou 60 fuzis que foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão, escondidos em aquecedores de piscina. Até hoje, a maior apreensão de armas do Brasil. Frederic foi preso em 2018 nos Estados Unidos. Como tem cidadania americana, cumpre pena de 10 anos por tráfico internacional numa cadeia de lá. João Vitor Rosa, da mesma quadrilha de tráfico de armas, condenado a 16 anos, saiu da cadeia pelo mesmo esquema de fraude de alvará. Gilmara Monique Amorim, condenada a 18 anos por extorsão e sequestro, também saiu da cadeia pela porta da frente. Ela foi recapturada na semana passada e disse que não sabia que tinha saído com uma documentação falsa. Se eu soubesse que o alvará fosse falso, jamais eu iria aceitar. Depois que as fraudes foram descobertas, a Secretaria de Administração Penitenciária decidiu fazer um pente fino nas autorizações de liberdades concedidas pela Justiça do Rio. Esses 3 alvarás falsos estão entre os 45 documentos investigados que foram emitidos entre setembro do ano passado e fevereiro desse ano. A partir de agora, uma comissão vai analisar todos os alvarás de soltura. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, que, como a Lívia disse, fez a operação de hoje junto com a Polícia Civil, afastou o agente Fábio Luiz da Silva Polidoro. E nós não tivemos acesso ao que os presos disseram na delegacia, nem conseguimos entrar em contato com os advogados dele. O João Felipe Cordeiro Barbieri e João Vitor Rosa continuam foragidos. E a ponte da integração lá na fronteira entre o Brasil e o Peru foi liberada depois de passar mais de 20 dias ocupada por imigrantes haitianos e também africanos. O grupo tentava deixar o Brasil, passar pelo Peru e seguir viagem para o México
para os Estados Unidos e também para o Canadá. Mas, por causa da pandemia de Covid, a fronteira entre o Brasil e o Peru está fechada. A ponte foi liberada ontem, depois de uma decisão da Justiça Federal que alegou que a ocupação estava causando prejuízos econômicos. Caminhões de carga, combustível e alimentos não estavam conseguindo atravessar de um país para o outro. Os 200 imigrantes agora estão alojados em 2 abrigos na cidade de Assis Brasil, que fica no Acre. As cheias dos rios provocadas pelas chuvas do inverno amazônico já atingiram milhares de famílias lá no Amazonas. 8 cidades estão embaixo d'água. Os meninos brincam na água enquanto os moradores usam canoa para se movimentar por Eirunepé. Tentam salvar o que podem, mas nem sempre dá. O rio Juruá invadiu a parte baixa da cidade, que fica a mais de 1.100 quilômetros de Manaus. Aqui, esta senhora mostra onde o rio chegou dentro de casa. Ela disse que não tem mais nem onde cozinhar. Eu cozinhava a lenha, mas o fogão a lenha cobriu, que era para pular para trás. Dona Antônia chora preocupada. Ela foi acolhida na casa de uma vizinha. Meu colchão, minha geladeira, eu pedi, por favor, pro vizinho colocar lá na casa dele, mas se não fosse, já tinha ido para dentro d'água já, tudo tinha perdido. Por quê? Eu não tenho quem me ajude, não tenho quem me dê as mãos, né, para me ajudar. 45% da cidade hoje se encontra embaixo d'água. O município hoje atinge a maior cheia de todos os tempos. A região vive no momento o inverno amazônico, que é o período chuvoso. Em grande parte da Amazônia, os rios ainda estão subindo. O fenômeno é natural da região, que passa metade do ano com águas baixas e a outra metade em cheia. A previsão da Defesa Civil do Amazonas é que as enchentes provocadas pelos rios afetem este ano cerca de 130 mil pessoas. 8 municípios do Amazonas já decretaram situação de emergência e 4 estão em alerta. Até agora, quase 59 mil pessoas foram atingidas. Além de Eirunepé, Boca do Acre, a mais de 1.000 quilômetros de Manaus, também vive situação difícil. A água começou a baixar no município afetado pelos rios Acre e Purus, mas do alto ainda se vê a cidade quase toda alagada. O abastecimento de água potável, interrompido por mais de uma semana, voltou a funcionar ontem. Agora o fenômeno Laninha, que está atuando de forma moderada, poderá ocasionar realmente um volume maior de precipitações. Se isso se confirmar, sim, poderemos ter sim, em algumas calhas, uma enchente superior às suas últimas marcas históricas. E o Francisco Ferreira, que você viu falando agora, que é secretário da Defesa Civil do Amazonas, disse também que uma ação integrada das secretarias do Estado vai atender a população atingida pelas cheias. Falar agora de um problema que persiste. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo e o estado de Mato Grosso é de onde sai a maior parte da soja brasileira. Mas os produtores e os caminhoneiros enfrentam há anos um obstáculo gigantesco para escoar essa produção. Olha a fila de carreta aí, ó. Isso aqui já tem 20 dias desse tipo. Todo dia a mesma coisa. Os atoleiros causados pelo excesso de chuva já se tornaram rotina para quem precisa transitar pela BR-158 na região do Vale do Araguaia, no interior de Mato Grosso. Todo ano chuva, mesmo processo, é atoleiro, a gente fica aqui passando falta de necessidade de água. A BR-158 liga o norte ao sul do Brasil, corta 8 estados. Só em Mato Grosso ela tem 800 quilômetros. O trecho sem asfalto tem 120 quilômetros. Não é pavimentado porque corta a terra indígena Marauatsed, dos índios Chavantes. Na última sexta-feira, a Justiça Federal decidiu que esse pedaço da rodovia deve ser desativado quando um novo traçado for construído. Enquanto isso, uma empresa contratada pelo DENIT tenta minimizar os problemas, resgatando os motoristas e jogando pedras na rodovia. Não demora muito para a gente encontrar cenas como essa aqui. 3 caminhões parados e atolados aqui na BR. Quando isso acontece, o trânsito na rodovia fica totalmente paralisado. E se os veículos não são retirados aqui, esse tempo de espera pode durar dias. O resultado é uma fila que vai aumentando rapidamente. A gente está gastando 12, 13 horas, né, para atravessar aqui. E aquilo, né, prejuízo muito grande para a gente.
A BR-158 é uma das principais rotas para o escoamento da soja colhida em Mato Grosso. O estado é o maior produtor de soja do país. Neste ano, a estimativa da safra é de quase 36 milhões de toneladas. A região nordeste de Mato Grosso produz quase 20% dela. Nessa fazenda, a soja ainda está sendo colhida, mas os carregamentos estão atrasados. Muitos caminhoneiros não conseguem chegar até a propriedade e o produtor acumula prejuízo. Produtores do nosso tamanho, que são pequenos, que não têm estrutura de silo, de armazenamento, é perca da lavoura igual vocês estão vendo aqui. Hoje nós temos em torno de 400 a 500 hectares assim perdido. Uma das rotas alternativas para o escoamento dos grãos é a rodovia estadual MT-322, mas que também não é asfaltada. Quem mora na região reclama do abandono do poder público. Porque nossa estrada não é ruim, não é péssima. Não é fácil não, é só quem mora, quem passa por esse aqui que sabe o que é sofrer. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes declarou que em 2019 foi definido um novo traçado para a BR-158, contornando a terra indígena Marauatsede, e que já licitou o projeto e a obra do lote A. O DENIT informou também que está preparando a licitação de projeto e a obra do lote B e que as obras só poderão ser iniciadas após a emissão das devidas licenças. Sobre a MT-322, o governo de Mato Grosso afirmou que já executou a manutenção emergencial da rodovia, mas não disse se há uma previsão para asfaltá-la. Agora é previsão do tempo aqui com a Eliana Marques, que vai nos dizer se tem possibilidade de mais chuva em Mato Grosso, né, Eliana? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, tem sim, viu? Mas não é em Mato Grosso que o risco de temporal é maior hoje. Em Florianópolis, o dia já começou com temporal na madrugada. Teve alagamento, enchente, olha só, e faltou luz por causa de queda de árvore. E vai ser um dia de chuva persistente no leste de Santa Catarina, chuva mais volumosa ainda entre o Vale do Itajaí, chegando até o litoral do Paraná e a região de Curitiba, e o motivo é essa área de baixa pressão atmosférica. No oeste dos 3 estados não chove. Já nas 3 capitais tem previsão de bastante chuva e Floripa já atingiu essa máxima de 29 graus. No sudeste, a área mais colorida aqui do mapa tem previsão de chuva volumosa também, então principalmente Vale do Rio Doce, passando aqui pela zona da Mata Mineira e principalmente o norte fluminense. Esses pontilhados aqui em amarelo representam cavados que aumentam a chuva. No Rio, em BH e também aqui em São Paulo, não se descarta algum ponto de chuva forte, mas é em Vitória que vai chover bem mais. E março já acumulou mais chuva que a média do mês todo, lembrando que ainda estamos no dia 9. Centro-Oeste agora. Cuiabá tem previsão de menos chuva que Goiânia e Brasília, e Campo Grande é a única na região sem previsão de chuva hoje. Vamos falar então do Norte e Nordeste? Vamos lá, olha, Nordeste tem várias situações. Previsão de pancadas de chuva entre o oeste da Bahia e até o Ceará. Aí uma chuva passageira de Natal até Recife e nada de chuva aqui onde o mapa está amarelo. Caso de Salvador, de Aracaju, de Maceió, já do Recife até Natal é pouquinha chuva e de Fortaleza até São Luís, pancadas isoladas. O norte já está sob influência da zona de convergência intertropical, além do calor e da alta umidade do ar. E aí o risco de alagamento, enchente, transbordamento de rios está alto nas áreas que aparecem em laranja. Inclusive na região central de Rondônia, um córrego já transbordou ontem depois da chuvarada. Uma moradora se arriscou, tentou passar de moto pela enchente, quase foi arrastada. E olha, a moto, ela perdeu. Porto Velho, Macapá, Rio Branco, Manaus e Belém são as capitais do norte com previsão de mais chuva hoje e muita chuva entre 30 e até 60 milímetros. Amanhã chove mais e de novo, lá em Manaus, em Macapá, também na região de Belém. Grandes volumes, olha, 50, 45, 40 milímetros. Em BH e em Vitória, menos chuva, 30, 25, mas com risco de temporal também, Maju. Amanhã a gente fala mais sobre essa chuvarada. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. E a PEC emergencial, que pode criar condições para o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial, está sendo analisado
está sendo analisada, na verdade, pela Câmara dos Deputados. Quem está acompanhando e tem as informações para a gente é a repórter Luísa Doyle. Luísa, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Obrigada. Pois é, hoje de manhã teve uma reunião de líderes da base do governo na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP. E o assunto foi a PEC emergencial. De lá, Lira e o relator da proposta na Câmara dos Deputados, deputado Daniel Freitas, do PSL, foram ao Palácio do Planalto conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E ficou marcada uma nova reunião de líderes para hoje à tarde, dessa vez com a presença da base aliada e também da oposição. A votação da admissibilidade da proposta está prevista para acontecer hoje na Câmara dos Deputados e para amanhã a expectativa de votação da PEC emergencial em 2 turnos no plenário da Câmara. Com a PEC, o governo federal terá flexibilidade nas regras fiscais para o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. O texto, já aprovado em 2 turnos no Senado, prevê até 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio, mas não detalha valores do benefício, duração ou condições para o pagamento. O custo desse programa não entra no limite do teto de gastos, regra que limita o aumento de gastos públicos. Mas a proposta prevê gatilhos que podem ser acionados para conter as despesas públicas. Se os gastos atingirem 95% das receitas, União, estados, Distrito Federal e municípios ficam proibidos de dar aumentos salariais e de contratar novos servidores. O texto também recomenda acabar com incentivos e benefícios fiscais. Ficam de fora do corte as zonas francas, fundos constitucionais, cestas básicas, instituições filantrópicas e bolsas estudantis de nível superior. O governo federal espera a aprovação da proposta para anunciar detalhes do pagamento do auxílio emergencial. Mas a equipe econômica já sinalizou que o valor médio deve ser de R$ 250, variando de R$ 175 a R$ 375, de acordo com o perfil do beneficiário. O governo também já indicou que devem ser 4 parcelas e que o número de beneficiários deve diminuir. No ano passado, 68 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial e a expectativa é de que os pagamentos comecem ainda este mês. Isso depende da aprovação na Câmara. E o relator na Câmara, deputado Daniel Freitas, disse hoje cedo que o texto será exatamente o mesmo que veio do Senado Federal. A gente acompanha, claro, tudo por aqui. Maju. Obrigada, Luísa. Bom trabalho para você. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu hoje por videoconferência com o embaixador da China no Brasil, que é o Yang Wanmin, e divulgou uma carta enviada ao embaixador em que pede um olhar solidário e amigo do governo chinês para ajudar o Brasil a superar a pandemia da Covid-19 com o envio de insumos e de vacinas. No texto, Lira afirma que os interesses da China e do Brasil nunca foram nem poderão ser afetados pelas circunstâncias, pelas ideologias, pelos individualismos, mas apenas e tão somente pelo interesse nacional e pelo bem-estar dos cidadãos dos 2 países. A China produz o IFA, que é aquele ingrediente farmacêutico ativo, a matéria-prima que é usada na produção das vacinas de Oxford AstraZeneca e também da Coronavac do Instituto Butantan, e já foi alvo de ataques pelo presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e também seus ministros. E o Supremo Tribunal Federal formou há pouco a maioria para manter o julgamento da segunda turma sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos que envolviam o ex-presidente Lula na Lava Jato. A Raquel Honorato continua acompanhando em Brasília e traz os detalhes, as informações mais quentes para a gente agora. Raquel, é com você novamente. Oi, Maju. Olha, assim que começou o julgamento, o presidente da segunda turma, ministro Gilmar Mendes, ele fez questão de dizer que a turma já recusou levar o habeas corpus sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ao plenário. A gente lembra que esse recurso foi apresentado pelos advogados de defesa do ex-presidente Lula quando eles questionaram a conduta do ex-juiz Sérgio Moro quando condenou o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão da segunda turma começou por volta de 2h15.
O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, reforçou os argumentos para adiar o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E Fachin apresentou 2 argumentos centrais. Disse que a defesa apresentou um resumo do processo com novos fatos, citando inclusive as mensagens apreendidas da Operação Spoofing, poucas horas antes do início da sessão. E aí, portanto, os ministros precisariam analisar esses dados. E Fachin apontou, ontem ainda, decidiu que essa ação não precisa mais ser julgada, já que as condenações de Moro no processo de Lula ficaram sem efeito. Agora há pouco também, a Procuradoria-Geral da República também pediu a suspensão do julgamento. Nunes Marques votou há pouco. Ele pede para manter a suspeição em julgamento, argumentou que o desfecho desse caso ele pode ter desdobramentos nos processos, inclusive sobre o aproveitamento ou não de provas. A gente só lembra que se o ex-juiz Sérgio Moro ele for considerado parcial, isso implica diretamente em outros processos da Lava Jato e abre inclusive brechas para questionamentos. A gente continua acompanhando essa sessão, mas a gente só reforça que o Supremo já formou maioria para manter o julgamento de suspeição sobre o ex-juiz Sérgio Moro. Maju. É isso, Raquel. Formou maioria com o voto do ministro Lewandowski, 4-1 para manter o julgamento da segunda turma sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, Raquel. E nós falamos agora há pouco sobre a expectativa de um pronunciamento lá no Palácio de Buckingham a respeito da entrevista de Meghan Markle e o príncipe Harry. E em um comunicado divulgado agora há pouco, o Palácio afirma que a família real está triste em saber das dificuldades que Meghan e o marido enfrentaram nos últimos anos. Afirma também que a questão racial apontada por Meghan é preocupante. Ela disse na entrevista que havia uma preocupação na família real sobre a cor do bebê do casal. O comunicado termina dizendo que a interpretação dos fatos pode variar, mas que a família real leva tudo o que foi dito muito a sério. A nota do Palácio também diz que as questões serão discutidas pela família de forma particular. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.